Quando estava com medo, usei estas técnicas de autoconhecimento e consegui mudar minha vida antes que fosse tarde. Eu lembro exatamente do dia em que o medo me paralisou. Não foi um susto qualquer. Foi aquela sensação que começa no peito, aperta a garganta e faz você sentir que não tem saída. O mundo continuava girando, mas eu estava travado. Por dentro, uma pergunta insistente. E se eu não conseguir? E se tudo dá errado? E se eu perder tudo? Talvez você conheça bem essa sensação. O medo tem um jeito cruel de se infiltrar. Ele começa pequeno, como um sussurro, mas logo toma conta da mente. Você acorda pensando nele, passa o dia negociando com ele e vai dormir exausto sem ter dado um único passo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava no limite, paralisado, vendo oportunidades passarem, relacionamentos se desgastarem e sonhos murcharem, porque eu simplesmente não conseguia me mover. Mas foi nesse dia que algo mudou. Eu percebi que se continuasse preso naquele ciclo, nada ia melhorar. Ninguém ia aparecer para resolver por mim. Eu precisava fazer alguma coisa a menos e precisava fazer agora, antes que fosse tarde. Foi aí que decidi olhar para dentro, mergulhar em mim mesmo e descobrir por que o medo tinha tanto poder sobre mim. Foi o começo de uma jornada de autoconhecimento que me trouxe até aqui. Eu aprendi que o medo, por mais doloroso que seja, pode se transformar em um guia. Ele pode ser um sinal de onde está a ferida, onde está a insegurança, onde está a mentira que você vem acreditando há anos. E se você tiver coragem de encarar esse medo, algo dentro de você muda para sempre. Este vídeo é um convite para você fazer o mesmo. Se o medo tem travado a sua vida, se você sente que está a um passo de perder algo importante, esse é o momento de parar de fugir e começar a transformar. Ao longo desta mensagem, vou te mostrar as técnicas de autoconhecimento que me ajudaram a quebrar esse ciclo, a silenciar as vozes que me paralisavam e a transformar o medo em combustível para a mudança. Você não está aqui por acaso. Essa pode ser a palavra que vai impedir você de desistir, que vai acender uma luz onde hoje só existe sombra. E tudo começa entendendo o medo de uma forma diferente, não como o inimigo, mas como mensageiro. Entendendo o medo como mensageiro, durante muito tempo eu enxerguei o medo como um inimigo a ser destruído. Achava que a única solução era expulsá-lo da minha vida. Fingi que ele não existia e seguir em frente como se estivesse imune. Mas quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais ele crescia, até que um dia percebi. O medo não estava ali apenas para me atrapalhar. Ele estava tentando me contar algo. O medo é uma reação natural, um sistema de alerta que Deus colocou dentro de nós para nos proteger. Ele não é o problema em si. O problema é quando ele assume o controle e decide sozinho para onde você vai ou deixa de ir. Quando você começa a vê-lo como um mensageiro, tudo muda. Você passa a perguntar: o que esse medo está tentando me mostrar? Qual ferida, qual insegurança, qual área da minha vida precisa de atenção? Psicologicamente, essa mudança de perspectiva ela é libertadora. Quando você deixa de lutar contra o medo e começa a dialogar com ele, diminui a intensidade da resposta de estresse no cérebro. A amígdala, responsável pelo alarme interno, começa a se acalmar porque entende que você está ouvindo o sinal, em vez de ignorá-lo. Espiritualmente, o medo pode ser um chamado para voltar ao centro, para confiar novamente em Deus. Muitas vezes, ele revela áreas em que você está tentando controlar tudo sozinho, áreas onde sua fé precisa ser fortalecida. O medo pode ser o primeiro passo para a oração sincera, para o arrependimento, para a mudança de rota. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar: o que eu preciso aprender aqui? Essa simples troca de perguntas abre espaço para que você saia da postura de vítima e se torne protagonista da sua própria transformação. E quando você começa a ouvir o que o medo tem a dizer, descobre algo ainda mais profundo. Ele não aparece só na mente. O corpo fala antes, ele dá sinais físicos, avisos silenciosos de que algo precisa ser olhado. É sobre isso que vamos falar agora. O corpo fala antes da mente. Antes que o medo se transforme em pensamento, ele já se manifestou no corpo. Essa é uma das maiores revelações que tive ao começar minha jornada de autoconhecimento. O coração acelera, a respiração fica curta,
os músculos se contraem, a boca seca. Talvez você nem tenha identificado ainda o motivo, mas seu corpo já está gritando que algo não está bem. Aprender a perceber esses sinais foi como acender uma luz em um quarto escuro. Quando você entende que o corpo fala primeiro, passa a ter a chance de agir antes que o medo se torne uma avalanche de pensamentos negativos. Em vez de ser arrastado pelo pânico, você consegue parar, respirar e perguntar: o que está acontecendo comigo agora? Onde estou sentindo essa tensão? O que esse sinal quer me dizer? Psicologicamente, essa consciência é poderosa. Estudos mostram que reconhecer sensações físicas reduz a intensidade da emoção. É como se você desse um nome para aquilo que sente e, assim, recuperasse parte do controle. Em vez de ser refém do medo, você se torna observador dele. Espiritualmente, isso também faz sentido. O corpo é templo do espírito e muitas vezes é através dele que Deus chama a nossa atenção. Uma inquietação no peito, uma sensação de aperto, podem ser convites para pausar e ouvir a voz de Deus no meio da confusão. Por isso, um dos primeiros exercícios que comecei a praticar foi parar e prestar atenção às reações físicas sempre que sentia medo. Onde estava o aperto? Como estava a minha respiração? Era um alerta real de perigo ou apenas uma reação exagerada a algo que eu estava imaginando? Esse simples hábito começou a me dar mais clareza sobre o que era medo legítimo e o que era apenas a minha mente contando histórias distorcidas. E é justamente sobre essas histórias que precisamos falar agora, porque na maioria das vezes o que mais nos paralisa não é o fato real, mas a narrativa que criamos em cima dele. Vamos entender como desarmar essas histórias no próximo passo. Desarmando as histórias que o medo conta, uma das maiores descobertas que fiz foi perceber que o medo raramente fala a verdade. Ele exagera, distorce e cria cenários catastróficos que quase nunca se tornam realidade. Quando o medo aparece, ele não apenas ativa o corpo, ele começa a contar histórias na sua mente, histórias que parecem lógicas, mas que são construídas para te manter na zona de segurança. Essas histórias podem ser sutis. Você não é bom o bastante. Se tentar vai falhar, é melhor não mexer nisso para não piorar, ninguém vai te apoiar se você mudar. No início você até questiona, mas quando repete essas frases para si mesmo por dias ou semanas, começa a acreditar nelas como se fossem fatos. E é nesse ponto que o medo se transforma em prisão. Psicologicamente, esse processo é conhecido como distorção cognitiva. É quando a mente pega uma possibilidade pequena e a transforma em certeza absoluta. Isso gera ansiedade, aumenta o cortisol e deixa você em estado de alerta constante. Mas a boa notícia é que essas histórias podem ser desarmadas. O primeiro passo é identificá-las. Quando sentir medo, escreva no papel exatamente o que está passando pela sua cabeça. Não filtre, não julgue, apenas coloque tudo para fora. Ao ver as palavras diante de você, fica mais fácil perceber quais são fatos e quais são apenas suposições. O segundo passo é questionar. Pergunte-se: isso é verdade ou é apenas uma possibilidade? Existe alguma evidência real de que isso vai acontecer? Eu conheço alguém que já passou por algo parecido e teve um resultado diferente. Esse tipo de questionamento ajuda a desmontar a narrativa e a recuperar o controle. Espiritualmente, essa prática é ainda mais poderosa. Quando você substitui as mentiras do medo pelas verdades da palavra de Deus, algo muda no seu interior. Você lembra que não está sozinho, que é amado, que foi criado com propósito. Cada verdade declarada é como uma chave que destranca uma prisão mental. E quando você consegue desarmar essas histórias, o medo perde grande parte do poder que tinha sobre você. Mas há um passo ainda mais profundo. Não basta desmontar as mentiras. É preciso dar nome ao medo para que ele deixe de ser um inimigo invisível e se torne algo que você pode enfrentar de frente. É sobre isso que vamos falar no próximo passo. O exercício de nomear o medo. Algo poderoso acontece quando você dá nome ao que sente. Enquanto o medo permanece abstrato, ele parece gigante, sem forma, impossível de ser enfrentado. Mas quando você o traz para a luz e o nomeia, ele perde parte da força. Foi o que aprendi quando comecei a praticar o simples ato de escrever meus medos ou verbaliza-los em voz alta. Psicologicamente, isso funciona porque ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo raciocínio e pelo controle das emoções. Quando você transforma um sentimento em palavras,
o cérebro começa a processar de forma mais racional e a intensidade da emoção diminui. É como se você colocasse um holofote sobre algo que antes estava nas sombras. O exercício é simples. Pegue um papel e escreva exatamente do que você tem medo. Não use termos vagos como tenho medo de fracassar. Seja específico. Tenho medo de perder meu emprego e não conseguir sustentar minha família. Quando o medo ganha contorno, você consegue enxergar que talvez ele não seja tão absoluto assim, espiritualmente. Dar nome ao medo é um ato de autoridade. É como dizer, eu te vejo, mas você não vai me dominar. Na Bíblia, Jesus frequentemente perguntava às pessoas qual era o problema delas antes de curá-las. Essa pergunta não era porque ele não sabia, mas porque a verbalização cria consciência e fé. Depois de escrever ou falar em voz alta, faça uma oração ou uma declaração de coragem. Algo como, eu reconheço esse medo, mas escolho não ser controlado por ele. Confio que Deus tem cuidado de mim. Essa prática diária vai treinando sua mente a responder com fé em vez de pânico. Com o tempo, você percebe que muitos dos medos que pareciam intransponíveis são, na verdade, pensamentos que podem ser desarmados e redirecionados, e quando você aprende a nomeá-los, fica mais fácil transformá-los em algo útil. E é aqui que entra a próxima técnica, usar o e se, de forma construtiva, para transformar cenários de terror em possibilidades de ação. A técnica do e se. O medo adora usar o e se contra você e se dar errado. E se você perder tudo? E se ninguém te apoiar? Essa é a armadilha que alimenta a ansiedade e mantém você paralisado. Mas existe uma forma de virar esse jogo, transformar o e se em uma ferramenta de poder, não de prisão. Foi o que comecei a fazer quando percebi que minha mente estava criando apenas cenários de desastre. Em vez de deixar essas perguntas me esmagarem, comecei a reformulá-las. E se dar certo? E se eu aprender algo valioso mesmo que não saia perfeito? E se essa for a oportunidade que vai mudar minha vida? De repente, a imaginação que antes trabalhava contra mim passou a trabalhar a meu favor. Psicologicamente, essa técnica reprograma o cérebro. Quando você projeta cenários positivos, ativa as áreas ligadas à motivação e ao planejamento, criando novas rotas de pensamento. Aos poucos, o medo deixa de ser um muro e se torna um sinal de que existe um território novo a ser explorado. Espiritualmente, isso se conecta ao que a Bíblia nos ensina sobre esperança. Deus sempre nos convida a olhar além do problema, a ver o que ainda não existe como se já fosse realidade. É o que Abraão fez quando esperou anos pelo filho prometido. É o que Davi fez quando enfrentou Golias. Eles escolheram acreditar no e se de Deus e não no e se. Do medo, o exercício é simples, mas poderoso. Cada vez que um pensamento de medo surgir, escreva ou fale em voz alta o contrário. Se o medo disser, e se você falhar, responda, e se eu crescer com essa experiência e me tornar mais forte. Essa prática vai treinando sua mente a encontrar possibilidades em vez de barreiras. Com o tempo, você descobre que o medo não precisa ser silenciado à força, ele precisa ser redirecionado. Essa energia que antes te paralisava pode se tornar impulso para o próximo passo. E um dos passos mais importantes é aprender a acalmar o corpo e a mente quando o medo tenta assumir o controle. É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como usar a respiração e a presença para recuperar o equilíbrio e voltar ao centro. Respiração e presença para retomar o controle. Quando o medo toma conta, o corpo entra em modo de sobrevivência. O coração dispara, a respiração fica rápida e superficial. Os músculos se contraem. Nessa hora, é como se a mente fosse sequestrada e você perdesse o poder de pensar com clareza. Mas existe um caminho para recuperar o controle e ele começa pela respiração. Aprender a respirar de forma consciente foi um divisor de águas na minha jornada. Quando você desacelera a respiração, envia um sinal para o cérebro de que está seguro, mesmo que a situação ao redor ainda esteja desafiadora. É como se dissesse, calma, não estamos em perigo real. Essa simples ação ajuda a desativar o estado de alerta e a reativar a parte racional da mente. Uma técnica simples que você pode praticar é a respiração 4-4. -4, inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e depois solte lentamente pela boca também em 4. Repita algumas vezes até sentir
o corpo começar a relaxar. É impressionante como algo tão simples pode mudar completamente o estado interno. Mas não é só a respiração que importa. A presença também é uma arma poderosa contra o medo. Quando a mente está dominada pela ansiedade, ela fica presa no futuro, em tudo o que pode dar errado, ou no passado, revivendo erros e fracassos. A presença te traz de volta para o único lugar onde você realmente tem poder de agir: o agora. Praticar a presença pode ser tão simples quanto sentir o chão debaixo dos pés, perceber o ar entrando pelos pulmões ou se concentrar no som ao seu redor. Esses pequenos exercícios trazem a mente de volta para o corpo e criam um espaço de calma, onde antes só havia agitação. Espiritualmente, esse momento de respiração e presença é um convite para lembrar que Deus está ali, que você não está sozinho. Cada respiração pode se tornar uma oração curta. Senhor, me ajuda, eu confio em Ti, me dá paz. Essa prática cria um refúgio interno mesmo quando o mundo externo parece caótico. Quando você domina essa habilidade, o medo deixa de ser um ditador e se torna apenas um sinal que você sabe interpretar e acalmar. E é nesse estado de maior clareza que você consegue dar o próximo passo. Registrar suas experiências e construir um histórico de coragem que prova para você mesmo que é capaz de superar. Vamos falar sobre isso agora. O diário da coragem. Uma das práticas mais transformadoras que descobri foi criar um registro dos meus enfrentamentos. O que chamei de diário da coragem, essa ferramenta simples mudou completamente minha relação com o medo, porque me mostrou que eu já era muito mais corajoso do que imaginava. O exercício é poderoso porque transforma cada pequena vitória em memória. Escreva sempre que sentir medo e o que você fez para enfrentá-lo, mesmo que tenha sido algo pequeno. Como ligar para alguém em um momento difícil? Dizer não quando estava acostumado a ceder, ou simplesmente levantar da cama num dia em que tudo parecia pesado demais. Quando você registra essas ações, cria um histórico que prova para o seu cérebro que você não é refém do medo. Psicologicamente, esse hábito fortalece o senso de autoeficácia. Cada vez que você relê essas anotações, envia uma mensagem clara para a mente: eu sou capaz de lidar com isso. Já enfrentei antes, posso enfrentar de novo. Isso reduz a sensação de impotência e aumenta a confiança para agir da próxima vez. Espiritualmente, esse diário é uma forma de memorial, menos algo que a Bíblia sempre incentivou. O povo de Israel erguia pedras para lembrar os livramentos de Deus e para contar às próximas gerações. O seu diário se torna uma coleção de pedras de vitória, um lembrete de que Deus esteve presente em cada etapa da jornada. Com o tempo, você vai perceber algo incrível. Os medos que antes pareciam gigantes começam a perder força, porque você tem provas de que eles já foram vencidos antes. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você enfrenta, mais confiança você constrói. E quanto mais confiança você constrói, menos o medo te paralisa. Esse diário se torna também uma fonte de inspiração para outras pessoas. Ao compartilhar sua história, você mostra que é possível mudar, que o medo pode ser vencido, que existe saída. E esse registro é o combustível que você precisa para transformar o medo em ação concreta. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo passo. Transformando o medo em ação. O medo só se transforma em força quando você decide agir. Não existe fórmula mágica. A única maneira de vencer a paralisia é se mover. Foi exatamente isso que aprendi quando comecei a usar o medo como sinal de direção em vez de obstáculo. Descobri que, na maioria das vezes, o medo apontava para algo importante, uma decisão que eu precisava tomar, uma conversa que eu estava adiando, um sonho que eu vim enterrando. Transformar o medo em ação é quebrar o ciclo de espera. Em vez de ficar imaginando todos os cenários possíveis, você escolhe fazer algo, por menor que seja. Essa decisão muda tudo porque o movimento gera clareza. Muitas das respostas que você busca só aparecem depois que você dá o primeiro passo. Psicologicamente, agir quebra o estado de congelamento. O corpo deixa de produzir tanto cortisol e começa a liberar dopamina, criando uma sensação de recompensa e impulsionando você a continuar. É por isso que pequenas vitórias são tão importantes. Elas constroem confiança, provando para o cérebro que o perigo não era tão grande assim. Espiritualmente, esse movimento é uma expressão de fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que agiram
Antes de ver o milagre, Moisés ergueu o cajado antes do mar se abrir. Abraão saiu da sua terra antes de saber para onde iria. Pedro colocou o pé na água antes de andar sobre ela. O poder de Deus se manifesta quando você dá o passo. Essa ação não precisa ser gigante. Talvez o seu ato de coragem hoje seja enviar uma mensagem, fazer uma ligação, começar uma oração simples, escrever no diário. Cada pequeno ato de movimento é um grão de fé plantado no solo da mudança. Com o tempo, esse hábito de transformar medo em ação cria uma nova identidade. Você começa a se ver como alguém capaz, resiliente, que enfrenta e avança. Então percebe que nem todo medo é seu. Alguns foram herdados da sua história, da sua família, da cultura. O próximo passo é descobrir de onde vêm esses medos e aprender a ressignificá-los. É exatamente sobre isso que falaremos agora, identificando os medos herdados. Nem todo medo que você sente nasceu em você. Muitos são herdados, da família, da cultura, de experiências passadas que marcaram sua história sem que você se desse conta. Perceber isso foi libertador para mim. Entendi que carregava pesos que não eram meus. Vozes antigas que me diziam o que era perigoso, o que era impossível, o que eu não deveria sequer tentar. Alguns desses medos vêm de histórias que ouvimos na infância. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o dinheiro era motivo de briga e, sem perceber, desenvolveu medo de prosperar. Talvez tenha visto alguém ser rejeitado por ser autêntico e aprendeu a se esconder para evitar dor. Esses medos moldam a forma como você decide, age e se relaciona, mesmo na vida adulta. Psicologicamente, esse processo é conhecido como condicionamento. O cérebro aprende com exemplos, especialmente na infância, e repete os padrões na tentativa de manter você seguro. Mas aquilo que um dia foi proteção pode se tornar prisão se não for revisado. É por isso que o autoconhecimento é tão poderoso. Ele traz à consciência os medos que estavam agindo no automático. Espiritualmente, essa etapa é uma oportunidade de cura. Deus quer mostrar que você não precisa carregar fardos que não foram feitos para você. Ele quer te ensinar a perdoar o passado, libertar-se de crenças limitantes e caminhar em novidade de vida. É um processo de renovação da mente, exatamente como Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um exercício prático que me ajudou foi listar os medos que eu percebia e perguntar: esse medo é realmente meu ou foi algo que me ensinaram? Muitas vezes, só de reconhecer que um medo não nasceu de mim, eu já sentia o peso diminuir e, a partir daí, podia escolher se queria continuar carregando ou se estava pronto para soltar. E ao soltar esses medos herdados, você cria espaço para ouvir sua própria voz, seus próprios desejos e principalmente a voz de Deus te guiando. É nesse silêncio que as respostas começam a surgir. E é exatamente sobre esse papel do silêncio e da reflexão que vamos falar no próximo passo. O papel do silêncio e da reflexão. No mundo barulhento em que vivemos, o silêncio pode parecer desconfortável, até ameaçador. Mas descobri que é justamente no silêncio que as respostas mais importantes chegam. Quando o medo grita, a mente tenta buscar distrações, redes sociais, trabalho em excesso, conversas vazias, qualquer coisa para não sentir, mas o silêncio nos força a encarar aquilo que está dentro de nós e ao mesmo tempo abre espaço para ouvir a voz de Deus. O silêncio não é ausência de som, é presença de atenção. É o momento em que você se desliga do ruído externo para se conectar ao que está acontecendo no seu interior. Pode ser um minuto de respiração consciente, um tempo em oração, um passeio em um lugar tranquilo. Esses momentos funcionam como uma bússola que realinha a sua mente e suas emoções. Psicologicamente, a prática da reflexão e do silêncio reduz a atividade da amígdala, que é responsável pelas respostas de medo e ativa o córtex pré-frontal, a região do cérebro que ajuda na tomada de decisão e no pensamento racional. É por isso que depois de um tempo de silêncio, você sente clareza, menos ideias se organizam, soluções parecem mais acessíveis e a ansiedade diminui. Espiritualmente, o silêncio é o lugar onde Deus sussurra, é onde Ele fortalece, corrige, conforta. Elias experimentou isso no monte. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. É nesse sussurro que você entende
o que precisa mudar, o que precisa soltar e para onde precisa ir. Um exercício simples é escolher um momento do dia para ficar em silêncio, sem música, sem telefone, apenas respirando e observando seus pensamentos. Pergunte a si mesmo: o que esse medo está tentando me mostrar? O que ele revela sobre as minhas prioridades? Existe algo que preciso entregar para Deus agora? Essa prática de autorreflexão traz uma sensação de ordem em meio ao caos. É nesse espaço de escuta que você aprende a aceitar sua vulnerabilidade, a perceber que não precisa ter todas as respostas ou aparentar força o tempo todo. E essa consciência é libertadora, porque abre o caminho para o próximo passo: o encontro com a vulnerabilidade como parte essencial do crescimento. O encontro com a vulnerabilidade, um dos maiores aprendizados da minha jornada foi perceber que enfrentar o medo não significa se tornar invencível. Pelo contrário, é aceitar que a vulnerabilidade faz parte do processo. A sociedade nos ensinou que ser forte é não demonstrar fraqueza, não chorar, não pedir ajuda. Mas descobri que a verdadeira força nasce quando você se permite ser vulnerável sem se entregar à paralisia. A vulnerabilidade é o lugar onde o medo perde o poder de te controlar, porque você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você olha para si mesmo com honestidade e diz: sim, eu tenho medo. Sim, estou inseguro. Mas isso não vai me impedir de continuar. Essa confissão não é sinal de derrota, é o primeiro passo para a liberdade. Psicologicamente, esse reconhecimento reduz a carga emocional. Quando você tenta reprimir o que sente, o cérebro interpreta como ameaça e aumenta ainda mais o estado de alerta. Mas quando você admite o que está acontecendo, ativa regiões responsáveis pela autorregulação emocional, o que traz alívio e clareza. Espiritualmente, a vulnerabilidade é o lugar onde Deus se encontra com você. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ao se expor diante dEle, você deixa de tentar controlar tudo sozinho e permite que Ele fortaleça as áreas que você não consegue. Praticar a vulnerabilidade pode ser tão simples quanto abrir o coração em oração, falar com alguém de confiança sobre o que está sentindo, ou escrever num diário sem se censurar. Cada vez que você se permite ser verdadeiro, o medo perde terreno, porque ele se alimenta do segredo e da vergonha. E a beleza desse processo é que, ao abraçar sua vulnerabilidade, você começa a enxergar o quanto é corajoso. Mesmo tremendo, você dá o passo. Mesmo com lágrimas, você escolhe avançar. E cada pequeno ato de coragem precisa ser celebrado, porque são eles que constroem a versão mais forte e confiante de você. É sobre essa celebração que falaremos no próximo passo, celebrando as pequenas coragens. Mudar de vida não acontece em um único ato heróico, mas em uma série de pequenos passos que, somados, criam uma revolução interior. É por isso que celebrar cada ato de coragem é tão importante. Quando comecei a fazer isso, percebi que minha relação com o medo mudou completamente. Antes, eu me cobrava por não ser forte o suficiente, mas quando passei a valorizar até os pequenos avanços, senti orgulho do processo e ganhei mais motivação para continuar. Celebrar uma pequena vitória pode ser tão simples quanto parar por um momento. Respirar fundo e reconhecer: eu consegui, pode ser anotar no diário da coragem, contar para alguém de confiança ou até agradecer a Deus em oração. Cada celebração cria um reforço positivo no cérebro, como se dissesse: continue assim, está funcionando. Esse hábito gera dopamina e fortalece o circuito da coragem, facilitando que você enfrente os próximos desafios. Psicologicamente, essa prática é poderosa porque muda o foco do que falta para o que já foi conquistado. A mente deixa de viver apenas no futuro, esperando grandes resultados, e aprende a reconhecer o valor do presente. Isso reduz a ansiedade, aumenta a sensação de progresso e constrói resiliência emocional. Espiritualmente, celebrar as pequenas coragens é uma forma de gratidão, e a gratidão abre portas para mais transformação. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, e isso se aplica à sua jornada de superação. Cada ato de coragem é uma semente, e quando você agradece por ela, está preparando o terreno para que algo maior floresça. Com o tempo, você vai perceber que a soma dessas pequenas coragens forma uma nova identidade. Você começa a se enxergar
Não como alguém dominado pelo medo, mas como alguém que avança, mesmo tremendo. E é justamente isso que reprograma o seu cérebro para a coragem. É sobre esse processo de reprogramação e criação de novos caminhos mentais que vamos falar agora. Reprogramando o cérebro para a coragem. Um dos maiores presentes do ser humano é a neuroplasticidade menos a capacidade do cérebro de se transformar ao longo da vida. Isso significa que você não está condenado a ser dominado pelo medo para sempre. Cada escolha que você faz, cada ato de coragem, cria um novo caminho neural, como uma trilha no meio de uma floresta. Quanto mais você caminha por essa trilha, mais ela se fortalece, até se tornar o caminho preferido da sua mente. Foi exatamente isso que percebi quando comecei a enfrentar meus medos de forma consistente. No começo, parecia impossível. Cada passo era uma batalha, cada conversa desafiadora parecia um sacrifício, mas com o tempo algo mudou. O que antes me paralisava passou a ser apenas desconfortável. E o que antes era desconfortável começou a parecer normal. Isso é reprogramação. Ensinar o cérebro que a coragem é o novo padrão. Psicologicamente, esse processo é comprovado pela ciência. Estudos mostram que quando repetimos novas ações, fortalecemos conexões sinápticas no cérebro. O medo pode até surgir, mas sua reação muda porque o circuito da coragem fica mais rápido e mais forte do que o circuito da paralisia. Espiritualmente, essa reprogramação é o que a Bíblia chama de renovação da mente. Paulo nos lembra que é preciso mudar a forma de pensar para experimentar a vontade de Deus. Cada ato de fé é como uma linha escrita de novo no seu software mental, substituindo as velhas crenças por novas verdades. Uma forma prática de acelerar esse processo é criar gatilhos positivos. Por exemplo, toda vez que sentir medo, decidir conscientemente dar um pequeno passo em direção ao que assusta. Esse hábito cria consistência e treina o cérebro a responder com movimento em vez de fuga. E depois de reprogramar sua mente e fortalecer o hábito da coragem, você se encontra diante da escolha mais importante de todas, a decisão de mudar antes que seja tarde, de transformar o que aprendeu em uma nova forma de viver. É nessa conclusão poderosa que nossa jornada chega ao ápice, e é sobre ela que vamos falar agora. Escolher a mudança antes que seja tarde. Chegou o momento mais importante desta jornada, a decisão de mudar todo o caminho que percorremos até aqui, entender o medo, ouvir o corpo, desarmar as histórias, nomear o que te assusta, transformar pânico em ação, descobrir medos herdados, criar presença, abraçar a vulnerabilidade e celebrar pequenas coragens. Foi para trazer você a este ponto, o ponto em que você escolhe não deixar o medo escrever o final da sua história. Eu sei como é viver paralisado, esperando que as coisas mudem sozinhas, torcendo para que um dia seja mais fácil. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca vai chegar. A decisão precisa ser hoje. O amanhã é incerto e o ontem não pode ser alterado. O único tempo que você tem é o agora psicologicamente. Essa escolha é libertadora. O ato de decidir muda a química do cérebro, criando uma sensação de clareza e poder pessoal. É como se você dissesse para si mesmo: eu sou responsável pela minha história, e hoje eu reescrevo o próximo capítulo. Essa decisão reduz a ansiedade porque tira você da passividade e coloca no papel de protagonista. Espiritualmente, essa decisão é um ato de fé. É quando você diz: Senhor, eu confio que Tu és maior do que o meu medo. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que não fui criado para viver preso. Eu escolho avançar. Eu escolho acreditar. Eu escolho me levantar. É esse passo que abre caminho para experimentar o cuidado, a provisão e o poder de Deus de uma forma nova. E não se trata de mudar tudo de uma vez. Trata-se de começar com o próximo passo, o simples, o possível, o que está ao alcance agora. Pode ser ligar para alguém, dar início a um projeto, procurar ajuda, escrever uma oração. O tamanho do passo não importa, o que importa é a direção. Então faça deste momento um marco. Declare que este não será o dia em que você desistiu, mas o dia em que você escolheu viver com coragem. O dia em que você decidiu não deixar o medo ser o autor da sua história. Olhe para o que você acabou de ouvir. Sinta a força dentro de você e dê esse passo. A vida que você deseja está do outro lado da sua decisão. E a transformação começa agora.